Transvolf testa novos ônibus elétricos. Os testes começaram nesta terça-feira, dia 6 de dezembro, na linha 603010 Unisa Terminal Santo Amaro, operado pela Transvolf. São 3 ônibus elétricos, 2 da Eletra, um deles de 15 metros com o chassi da Scania, o outro da Mercedes-Benz. Eu conversei com o Paulo Lima, o gerente de eletromobilidade da Transvolf, que explicou em detalhes a importância desses testes. Esse teste vai nos dar a condição de entender potência do veículo, o que melhor vai oferecer para o nosso usuário, o conforto. Todos eles, na verdade, já vêm equipados com internet, tomadas Bluetooth. Dentro do padrão SP-Trans. Tudo dentro do padrão SP-Trans. Essa entrevista aconteceu dentro do nosso estúdio móvel, no Parque da Mobilidade Urbana, este ano, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Primeira rádio ônibus do Brasil do Mundo, a grande honra de estar aqui no Parque da Mobilidade e de receber os amigos, mais uma vez, um bate-papo muito legal aqui, para aprender com quem está, né, nesta luta do transporte cada vez melhor. E a gente está sempre aprendendo, mais uma vez, para aprender com o Paulo Lima. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Volare Estúdio Rádio Ônibus. Paulo, me pega o microfone, senão não sai o som. Opa! Bom dia, Henrique. Bom dia, é sempre um prazer estar com você num evento grandioso como este, que está toda a tecnologia, podemos até dizer, a melhor e maior tecnologia do país, né? E mais uma vez aqui representando a Transvolf. A gente fica muito feliz que esse projeto elétrico ele está evoluindo. Ele precisa ainda muito de incentivos por parte dos nossos governantes nas esferas municipais, estadual e federal, principalmente. Mas a gente entende que essa modalidade ela já existia e agora a tendência mesmo é o crescimento dela. E a Transvolf, ela, como sempre, está sempre empenhada nessa nova tecnologia, trazendo benefícios tanto para a população de São Paulo, quanto os custos também que são gerados dentro do município, dentro da nossa garagem. Então nós entendemos que o preço desse carro hoje ele é muito alto, mas ao longo do tempo ele se dilui e com certeza que ele vai se tornar viável. E o meio ambiente também agradece muito, né? Porque a condição de vida em São Paulo precisa se tornar melhor. E a Transvolf, ela como sempre, ela trilha nesse caminho do benefício das novas tecnologias, do que é melhor para o nosso usuário, o nosso cliente. O nosso cliente ele tem que estar satisfeito, tem que estar muito feliz. Como todos sabem, é um carro silencioso, carro elétrico, é um carro que não polui, é um carro que tem uma sensação muito agradável para aquele trabalhador que ele, ao deixar o serviço dele, ele precisa ir para sua casa, voltar para o seu lar, mas num transporte digno. E essa é a premissa da Transvolf. Paulo Lima, para a gente entender, até eu conhecer um pouco mais, todos os veículos que a Transvolf começou a operar com os veículos elétricos sempre tiveram uma adaptação, uma experiência, um treinamento, um teste. Vocês estão com mais um veículo agora, com uma parceria Eletra, Mercedes-Benz, Transvolf, testando. Recentemente testaram outro veículo também. Queria que você explicasse o porquê desses testes, o que são testados na prática, para a população poder entender. É porque às vezes você vê um carro lá, chegou um carro diferente na Transvolf, mais um elétrico, de repente ele não está mais, aí de repente entra um outro para outros testes. Eu queria entender um pouquinho por que dos testes e quais os testes são importantes ser verificado. Então, Henrique, boa pergunta. O que acontece? Nós, há 3 anos atrás, nós iniciamos testes com ônibus do fabricante BYD, o qual nós adquirimos 18 unidades. Então, esses testes são realmente para ver a funcionalidade do veículo. Os ajustes necessários que nós, como operadores, entendemos que precisam ser feitos. E esse conhecimento nosso nos dá o know-how para levar essa informação para dentro das fábricas.
Então, por isso que esses testes eles são muito importantes. Hoje, nós, há 2 anos e 7 meses, estamos com a frota de 18 carros do fabricante BYD. Por um período curto, nós testamos também o ônibus do fabricante Higer. E, recentemente, nós estamos com um produto da Eletra. Um produto também diferenciado por ser 90% já nacionalizado. Então, eu particularmente aposto muito nesse novo ônibus que nós estamos testando há 15 dias. Então, esse teste vai nos dar a condição de entender potência do veículo, o que melhor vai oferecer para o nosso usuário, o conforto. Todos eles, na verdade, já vêm equipados com internet, tomadas Bluetooth. Dentro do padrão SP-Trans. Tudo dentro do padrão SP-Trans. E a própria SP-Trans, ela se beneficia desse teste que nós fazemos. Porque nós começamos a fazer sempre os testes com o carro lastreado. Vou explicar o que é o lastreamento desse carro. São bombonas de água que são colocadas no interior do veículo, simulando o peso bruto como se tivesse lá 80 passageiros. Então a gente precisa entender essa performance do veículo, se as condições dele atendem ou se precisa melhorar alguma coisa. Então essa é a maior razão, é o princípio dos testes. Como é uma frota experimental, é muito comum os ajustes, tá? Que seja BYD, que seja Higer, Eletra, ou mesmo na tecnologia a diesel. Esses carros, todo lançamento ele passa também pelo crivo dos operadores para entender se esse carro ele realmente precisa de ajustes ou se ele já veio pronto, que é muito difícil. Na questão do elétrico, nós temos também o fator preponderante, que é a bateria, é a autonomia do carro. Então, esses testes também que nós fazemos, nós estamos olhando para essa questão da autonomia deles. O discurso de todos. Olha, você consegue fazer 250 km. Normalmente, esse 250 km está condicionada a uma questão de um teste chamado de sorte. Na verdade, a gente tem já em prática a operação. Chegamos a 210, 215 quilômetros diário de autonomia desse carro. Isso dependendo muito das condições que você treina o seu motorista. Faz a diferença mesmo, a condução do profissional motorista ali, é isso que vai dar mais rendimento, mais possibilidade de ter o veículo regenerando ali a sua bateria, realmente faz a diferença? Com certeza, o profissional ele é peça muito importante, porque é um carro que ele precisa da regeneração. Então aquele motorista que está muito bem qualificado, lógico, no final do dia ele vai ter uma recuperação de energia maior. Então a Transwolf também, hoje ela está montando um centro de treinamento específico para o motorista do elétrico. Isso é inovador. Quer dizer, Com um centro certeza. de treinamento que as pessoas vão se qualificar para dirigir os veículos elétricos. Que seja da própria empresa ou dos concorrentes também. Isso está em projeto ou já? Já tem um projeto para isso. Que legal, parabéns. Então fica muito bacana. E nessa condição, quando a gente fala dos motoristas, inclui também as nossas mulheres, que são as melhores motoristas do sistema. Eu não poderia deixar de argumentar isso, porque nós temos motoristas femininas nos ônibus e realmente a resposta no final do dia é bem diferente. Legal. Quando você fala em teste, você está levando em consideração a bateria que você já falou, a estrutura, a carroceria também. Existe a Higer com a proposta de entregar o produto inteiro, né? O chamado monobloco, como a gente chama aqui, inteiriço, carroceria e todos os componentes e bateria também. Até a carroceria levar em consideração também a durabilidade, rigidez, tudo isso é observado? Com certeza, com certeza. Mas em específico no caso da Higer, seria prematuro eu falar alguma coisa com referência a esse pacote do monobloco. Então nós temos a Eletra, que tem um chassi que já é conhecido no mercado brasileiro, que é o O500U. É um chassi muito bom, que todas as empresas de São Paulo já operam com ele
Isso já é um facilitador. A BYD também ela veio com chassis também, fabricado aqui em Campinas. Não me recordo quem que é o fabricante no momento, mas é um bom produto também. Mas com relação à questão do monobloco, é mais prudente esperar 1 ano, 2 anos, para fazer uma avaliação e entender se aquela proposta ela pode continuar, se ela precisa de modificação, como que ela vai se comportar, por sabermos que a gente tem solos diferentes, regiões que vai interferir nesse processo. Então hoje é prematuro falar disso. De modo geral, não só para a cidade de São Paulo, precisa ter uma política voltada à eletromobilidade e que dê condições ao empresário, aos operadores a adquirirem, até porque nós estamos falando de valores altos ainda, né? Para que a coisa funcione como deveria para as principais cidades do Brasil, não só São Paulo, um subsídio especial para veículos elétricos não seria uma solução que pudesse realmente sair do papel do projeto e tornar realidade, como está acontecendo no Chile, por exemplo? Com certeza. E eu comungo dessa ideia porque sem esse pacote de benefícios para o elétrico, muitas cidades vão inviabilizar o processo, por não ter recurso, porque a compra hoje de um veículo elétrico é um valor considerável. Então, tem muitos municípios pequenos, municípios quebrados, que precisam de ter a tecnologia, mas por falta dos incentivos do governo, essas cidades poderão ser prejudicadas. Inclusive para o transporte de São Paulo. São Paulo a gente fala de 14 mil ônibus. Poxa, 14 mil ônibus, olha a diferença que esses 14 mil ônibus vai fazer quando ele estiver operando na cidade de São Paulo. O nível de saúde, logicamente, ele começa a alterar. Há pouco instante eu ouvi a palestra onde o Aveleda falou que o transporte público, a saúde e a educação estão basicamente no mesmo nível. E eu concordo com ele, porque são pilares que realmente vai fazer com que haja uma mudança significativa dentro da cidade de São Paulo. Em nível educacionais, saúde, que é o mais importante, porque hoje a política de saúde ela está atrelada ao quê? A um convênio que as pessoas não conseguem pagar. Então, se o Sistema Único de Saúde ele tiver esse privilégio de ter menos pessoas doentes pela poluição que é causada pelos nossos ônibus, já é um grande benefício. Nós conversávamos com a Aveleda aqui também no bate-papo ontem à noite, né? Até eu mencionei a Aveleda e ele concordou comigo. Quando a gente pensa em transporte, investimento em transporte, é pensar também em educação e saúde. Porque se você é bem transportado, se você consegue ser transportado com saúde, com prioridade no transporte, que faz o passageiro chegar mais cedo em casa, ou no horário que ele deveria chegar, você tem mais tempo com a sua família, você vai jantar melhor, você vai descansar melhor, para o dia seguinte voltar ao trabalho, isso consequentemente vai refletir na saúde da pessoa. Pensar em transporte é pensar em educação, é pensar em saúde também, não é, Paulo Lima? Exatamente isso. Nós concordamos e precisa acontecer, porque se a gente olhar 20 anos atrás, o transporte de São Paulo ele evoluiu muito. E hoje a Transvolf ela já faz essa diferença de 2 anos e meio para cá, com essa frota de 18 ônibus elétricos, mais essa modalidade da empresa elétrica que estamos testando. Mais uma vez eu volto a afirmar que o produto está sendo excelente para os testes e o caminho é esse. Não vejo como retroagir. É daí para diante, né? Não vai voltar. Quer dizer, nós vamos ainda ver mais soluções, né, de zero emissões de poluentes, mais silencioso e, por que não, mais agradável e mais bonito para os passageiros. Paulinho, para a gente encerrar aqui suas considerações finais, falar da importância, mais uma vez, da Transvolf de estar nesse evento aqui, podendo mostrar
a sua vocação, né, de poder oferecer sempre ao seu cliente passageiro o melhor, de levar o transporte coletivo de maneira cada vez mais séria e mais profissional. Esse é o papel da Transoff, né? Com certeza. Por isso hoje nós já levantamos o dia pensando, vamos estar no Memorial da América Latina, com o ônibus já padronizado também, com o logo da Transwolf. Até para minha surpresa, deveria ter o ônibus da BID com Transwolf também. Alguém errou, mas a gente perdoa. Mas com certeza que é de grande relevância estar num evento dessa magnitude. Então nós vemos aí não só o ônibus elétrico, como bikes, motos, veículos, e a tendência natural vai ser essa mesmo. E a Transwolf ela já está fazendo a diferença na maior cidade do país. Hoje nós temos um nome na mobilidade elétrica que a gente sabe que atingimos todas as capitais do país. E vou dizer mais um pouco, até lá fora, porque México, Bogotá, Chile tem falado muito conosco para troca de experiências. Legal, então, nesse evento hoje aqui, a gente volta a repetir que é de grande magnitude, é um evento que realmente ele vai impulsionar essa frota elétrica dentro da cidade de São Paulo e, mais uma vez, a Transwolf, ela sempre vai estar no topo, ela sempre vai estar como número 1 na cidade de São Paulo. Muito bom, parabéns. Nosso agradecimento ao Marivaldo mais uma vez, sempre a atenção aqui na assessoria, né? E até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Unindo empresários, condutores, passageiros e admiradores numa mesma viagem. Rádio Ônibus, comando de Henrique Estrada.